Lá no Supremo Tribunal Federal estão servindo agora uma torta de climão. Gente, não é uma torta de limão, uma torta de climão, minha gente. O ministro Alexandre de Moraes está forçando a barra para condenar Bolsonaro sem nenhuma resistência e está causando desconforto e uma torta de climão até mesmo com seus colegas do Supremo Tribunal Federal, de acordo com uma reportagem que saiu no jornal O Globo, da Malu Gaspar. Olha aí comigo, ó. O desconforto no STF com a decisão de Alexandre de Moraes de levar golpistas para a primeira turma. Antes de a gente começar a analisar essa notícia, você já sabe, curte o vídeo, se inscreve no canal, sinta-se em casa aqui e compartilhe o link do vídeo nos seus grupos de WhatsApp para que a voz da nossa indignação possa chegar ainda mais longe. Bora lá então, vamos direto ao ponto. Olha aqui o que a matéria diz. A sinalização do ministro Alexandre de Moraes de que ele vai levar a trama golpista para julgamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal provocou desconforto em uma ala da corte, que avalia que era o plenário que seria o melhor ambiente para analisar o tema, considerando a gravidade das acusações e os agentes envolvidos na investigação. Essas questões mais relevantes deveriam sempre ir a plenário, diz um ministro que não vai participar do julgamento e conversou reservadamente com a equipe da coluna. Gente, isso aqui é algo bem raro de você ver. O ministro do Supremo contradizendo publicamente, mesmo que seja em off, no bastidor, sem se identificar, mas contradizendo publicamente um outro ministro do Supremo, especialmente Alexandre de Moraes, alguém que está sendo protegido, blindado, apoiado por praticamente todos os demais ministros em todos os abusos que ele pratica. Isso porque o STF é provavelmente o órgão mais corporativista que existe, porque os ministros sempre se fecham em torno deles mesmos, sempre se protegem, mesmo quando internamente eles discordam, mas publicamente eles não dizem nada, não criticam uns aos outros. Então, para um ministro falar assim, é porque eles realmente estão incomodados com Moraes. Bora seguir aqui e ver o que a matéria diz. Ministros e integrantes da corte ouvidos pela equipe da coluna dizem que o Moraes quer repetir a votação por unanimidade obtida no caso da suspensão do X para a trama golpista, que, segundo a Polícia Federal, envolvia até a confecção de um plano para matar o próprio ministro Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Moraes tem influência sobre os ministros da primeira turma e pode conseguir aprovação unânime de suas decisões, já que os dois ministros indicados por Jair Bolsonaro, que poderiam divergir dele, que são André Mendonça e Cássio Nunes Marques, estão na segunda turma. Gente, aqui está claramente a estratégia do Moraes. É manipular internamente para que o caso do golpe não vá ao plenário e assim forçar uma unanimidade na condenação do Bolsonaro e dos demais investigados lá na primeira turma, que é onde o Moraes tem bastante influência. Mas, gente, é absurdo isso aqui ser noticiado assim, como se o resultado do julgamento já tivesse definido. A gente sabe, no fundo, que os ministros do STF já condenaram o Bolsonaro, mas é outra coisa eles não terem nenhum pudor de dizerem isso dessa forma publicamente. Isso mostra que essa investigação e o futuro julgamento são um verdadeiro teatro, algo para inglês ver, apenas um rito formal, um teatro para carimbar depois da condenação do Bolsonaro. Obviamente que isso é um absurdo completo, porque um julgamento em que o réu não tem chance real de provar sua inocência não é o julgamento de uma democracia. É um julgamento, é uma execução pública em uma ditadura. É coisa de Coreia do Norte. Segue aqui comigo, ó. O rito adotado de enviar o caso para a turma está de acordo com o regimento do STF, mas essas mesmas regras também permitem que o relator, Moraes no caso, envie o processo para o plenário, caso julgue mais adequado. Interlocutores do ministro, porém, entendem que ele prefere garantir um placar unânime e plena adesão ao seu voto, dissipando os riscos de eventuais resistências internas ou pedidos de vista que adiem o desfecho do caso. Porque lembrem que Moraes quer condenar Bolsonaro, segundo a imprensa divulgou, ainda em 2025, antes de 2026, o que vai ser um julgamento de prazo recorde. Enquanto o mensalão demorou em mais de 7 anos, com o mesmo número de réus, querem julgar o caso Bolsonaro em tempo relâmpago. Segue aqui, ó. Já na primeira turma, Alexandre de Moraes costuma garantir adesão aos seus votos e obter apoio uníssono dos colegas, construindo maioria sem dificuldades em casos mais politicamente sensíveis. Tá aí, gente. Mesmo sendo potencialmente o caso mais importante da história do Supremo, um caso que seria essencial ser levado ao plenário, que é de fato colegiado do Supremo, onde todos os brasileiros poderiam acompanhar o julgamento e examinar o voto de cada um dos 11 ministros,
O Moraes, de forma atropeladora, quer manter tudo na primeira turma para não arriscar um votozinho sequer que seja divergente do dele. Isso mostra que ele quer fazer, ele quer atropelar, ele quer impedir que a defesa tenha em seu favor votos divergentes de outros ministros que eventualmente discordem de Moraes e adotem as teses da defesa. Mas Moraes quer comandar o show inteiro. E olha aqui como que termina essa coluna aqui do Globo. Dá uma olhadinha aqui, ó. Último parágrafo, ó. Agora, com o julgamento na primeira turma, o temor de uma condenação por parte dos investigados na trama golpista só aumentou. Já estão todos condenados. Mas sabe quem, com isso tudo, também está condenada? É a democracia brasileira. Agora eu quero ouvir a sua opinião. Você concorda que o caso da suposta trama golpista deve ser julgado no plenário do Supremo e não na primeira turma, onde Moraes deita e rola? Conta aí pra mim nos comentários.